Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Começa agora mais um devocional Manhã com Deus. E hoje nós vamos estar lendo aqui no livro de Apocalipse, versículo 6, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Mas antes de iniciarmos, enquanto os irmãos abrem a Bíblia aí de vocês, em Apocalipse 6, onde vamos fazer a menção da leitura, eu quero, primeiramente, iniciar esse momento com uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, eu quero lhe agradecer primeiramente pela oportunidade de mais um dia de vida. Obrigada por estarmos com o Senhor nessa manhã maravilhosa, onde o Senhor nos despertou para estarmos aqui, reunidos para te agradecer, reunidos para te glorificar, juntos para fazermos um devocional da manhã e aprendermos mais sobre ti, sermos direcionados nesse amanhecer pela tua palavra. Eu quero lhe agradecer, Pai, porque o teu amor é constante, porque a tua graça não falha e porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos, de podermos respirar, aproveitar mais um dia para a tua glória. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada pela oportunidade de vida. Obrigada por não nos deixar sozinhos nesse cenário, neste mês, por todo o tempo estar conosco. Obrigada por ampliar as nossas tendas e nos fazer chegar cada vez mais longe. Obrigada por todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós. E muito obrigada, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e sempre fiel não nos deixa fracassar, sempre fiel não nos deixa para trás olhar, sempre fiel não permite que venhamos cair ao ponto de não vivermos o cenário que o Senhor falou. Obrigada por ser fiel até o fim. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pelo que se foi. Obrigada pelo que virá. Obrigada pelo hoje e por tudo que o Senhor tem feito a nós. Senhor, eu quero lhe pedir, fale conosco nessa manhã através dessa palavra, que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos trazendo direcionamento e edificando cada próximo passo e o hoje também das nossas vidas. Amém? Vamos lá? Apocalipse 6, do versículo 6 a 8. Eu vou fazer a leitura e vamos para o devocional. Diz assim: vai falar sobre os 7 selos, tá? Observei quando o cordeiro abriu 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizerem com voz de trovão: venham, olhem, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar as 7 pás da terra e fazer os homens se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada ali. Quando o cordeiro tirou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha, olhe, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 4 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha, olhe, e diante de mim estava o cavaleiro amarelo. Seu cavaleiro chamava a Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado
poder para 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Eu vou estar lendo só até aqui, que nós lemos a abertura do 4º selo. Estamos falando da era da tribulação, do início da tribulação. E se você for pegar esse texto, irmãos, até o quarto selo, nós já estamos vivendo. Mas vamos lá. O livro do Apocalipse, ao contrário do que muitos dizem, não é um livro escrito para assustar a igreja, mas para lembrar que Deus continua no controle da história. Ele vai nos alertar sobre os últimos dias na Terra. Quando olhamos para o capítulo 6 de Apocalipse, vemos algo muito importante. Jesus, o Cordeiro a quem abre os selos. E ele fala para a Terra aquilo que nos últimos dias seria um sinal para sabermos que a vinda do Messias estará próxima. Isso significa que mesmo quando o mundo parecer em caos, guerras, crises ou doenças, nada está fora do controle de Deus. Então ele nos alerta sobre os fins dos tempos e nos diz que tudo aquilo acontecerá para que nós possamos estar o quê? Atentos para a vinda de Cristo. Os selos, eles revelam acontecimentos que aconteceram na história da humanidade e mostra que o mundo precisa o quê? Despertar através desse momento de rendição. Quando falamos sobre o primeiro selo, em Apocalipse 6, do versículo 1 ao 2, nós vamos estar falando sobre o cavaleiro branco, que seria a falsa paz que o mundo vai passar. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco, trazendo uma aparência de vitória e conquista. Lembrando que muitas das vezes, irmãos, a Bíblia vai falar sobre algo literal. O cavalo representava poder. Então, não quer dizer que a pessoa vai estar montada em um cavalo. A gente vai falar assim, ó, ela é o cavalo que Deus falou. Mas, através dos sinais, nós podemos ali discernir quem é aquela pessoa. Mas eu não estou querendo criar teoria, estou falando aquilo que a palavra diz, tá? Então isso representa, o cavalo branco representa um sistema humano movimentado que promete soluções para tempos de guerra, tristeza e caos, que diz sobre um processo de paz, mas que muitas vezes não consegue resolver o verdadeiro problema do coração humano por conta da sua própria arrogância. Então, eis que se levantará uma pessoa falando para as pessoas se unirem, vamos fazer um decreto de paz para que o mundo pare, mude esse cenário, porém é uma falsa paz, porque o próprio coração de quem se levanta para pedir paz pelo mundo é um coração arrogante que maquina por uma guerra quando um país não aceitar esse tal poder que vem dessa pessoa. Então, vivemos em um tempo em que muitas promessas são feitas ao mundo. Vivemos em um tempo em que nós estamos escutando rumores de promessas de segurança, de acordo entre as nações, para estabelecer a solução para problemas globais. A Bíblia nos lembra que a verdadeira paz não vem de estruturas humanas. Ela vem de Deus. Porque, irmãos, aquilo que para mim é paz, talvez para você não seja paz. O ser humano, ele tem formas muito diferentes de observar, que nem o nosso irmão falou. Eu acredito que a sua interpretação esteja falha, mas a interpretação do livro de Apocalipse pode ser diferente de uma pessoa para outra. Eu estou passando aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu interpretei, aquilo que Deus me direcionou sobre
esse versículo. Mas para o nosso irmão pode ser uma outra interpretação e tá tudo certo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias e Deus vai passando a interpretação para cada um de nós mediante aquilo que nós buscamos como um entendimento. Então eu busco entendimento sobre a palavra para que eu possa direcioná-los através do devocional. E o que Deus nos passou nessa manhã foi a respeito da abertura dos 7 selos, não falando sobre teoria das conspirações, falando sobre nome de pessoas, mas mostrando que nós estamos vivendo tais tempos que estão anunciando a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Amém? Então, toda paz construída sem Deus, irmãos, é apenas uma paz temporária. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem anunciando ao mundo que ele quer um tempo de paz. E ele vem querendo fazer com que todos os povos, todas as nações se unam a esse tempo de paz. Tanto que ele vai fazer de tudo para que as pessoas olhem para ele como uma pessoa que está realmente tentando mudar o mundo para trazer essa paz que o mundo precisa. Porém, toda a paz construída sem Deus é uma paz temporária. E por conta do coração e da arrogância, do crescimento por poder que a pessoa tem para si mesmo, o cenário de paz, ele se torna temporário. Amém? Aí nós vamos para o segundo selo, que vai falar sobre o cavalo vermelho, que traz o quê? Consigo guerra. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavalo vermelho. E a Bíblia diz que foi dado a ele o poder de trilhar, ou melhor, nessa caminhada, tirar a paz da terra, fazendo com que o homem se levantasse um contra o outro. Nações que não concordam com esse poder da paz, da falsa paz, se unam entre guerra com pessoas ou, como eu posso dizer, nações que não concordam, que não aceitam essa nova autoridade de um país de poder, né? Porque nós sabemos que vai ser de um país de poder para se levantar tais coisas. Obrigada, Yara. Deus abençoe. Então a Bíblia diz que foi dada esse poder para tirar a paz, fazendo com que os homens se levantassem uns contra os outros. E guerras e conflitos sempre fazem parte, irmãos, da história da humanidade. A gente já passou por milhares e milhares de guerras. O ser humano já passou. Já teve a Guerra Fria, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. E estamos ouvindo os rumores de uma terceira guerra. Guerras e conflitos sempre fizeram parte da história humana, mas elas revelavam algo profundo, o coração do homem afastado de Deus, produzindo destruição. Às vezes tem muitas pessoas que se levantam e falam: se Deus ele é bom, se Deus ele é maravilhoso, por que ele permite com que a humanidade passe fome? Por que ele permite que a humanidade passe por tempos de guerra? Por que Deus permite que a humanidade passe por tempos de dores e sofrimento? E a resposta é simples: não se trata de Deus, se trata do coração do homem. Nós temos o livre-arbítrio. O coração do homem afastado de Deus produz destruição, irmãos. Sempre foi assim. Quando nós pegamos ali no livro de Juízes, onde vamos falar sobre a tribo de Benjamim, tem muitas histórias, irmãos, sobre a tribo de Benjamim, que é uma tribo que foi levantada por próprio Deus, que causou a própria destruição por conta, e até mesmo um tempo de muita dor e sofrimento para aquela tribo. Por quê? Por conta que as pessoas se afastaram de Deus, e isso lhe gerou uma grande produção de destruição. Por que o mundo jaz do maligno? Ainda há remanescentes na fé, mas o coração de muitos, e principalmente de grandes governos, de pessoas poderosas, estão o quê? Produzindo maldade. E essa produção por maldade gera destruição. Então não é Deus que gerou a fome no mundo. Irmão, se a gente for ver o mundo, ele tem recurso. O mundo, se unir, ele tem recurso de acabar com a fome e com a miséria. Só que as pessoas não pensam nisso. As pessoas, elas pensam muito em si. O quanto isso vai me render? O quanto isso vai me gerar os meus próprios frutos? Uns sabem ajudar aos outros, mas a ganância, ela toma conta da maioria dos corações.
ao ponto da dor do outro gerar desconforto, mas não gerar aquele despertar do eu tenho, eu posso ajudar. É como saber de um problema e não querer ajudar para ter a solução. Então, o coração do homem, afastado de Deus, produz todas essas coisas, todos os danos, a maldade do mundo, a destruição. Quando a paz se afasta, o mundo experimenta o medo. Quando a instabilidade também gera sofrimento. Quando o homem se afasta de Deus, a paz se torna cada vez mais distante. E aí nós vemos o quê? Os rumores de uma nova guerra surgindo. Não só mundial, mas também entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre maridos e mulheres. Hoje nós estamos vendo, irmãos, um cenário de guerra crescendo, não só no mundo, mas entre as famílias. A base chamada família tem sido destruída. O projeto família, que foi um projeto que nasceu no coração de Deus, tem sido corrompido. E isso todos os dias, irmãos. Todos os dias. E nós vemos milhares de países tentando levantar decretos de paz para que as nações continuem existindo, para que não haja uma guerra. Mas há muitos países já se posicionando para uma guerra, porque se você não quer paz, se eu te peço paz e você não quer, nós vamos para a guerra. E não buscam por acordos. Mas Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Então vemos aqui o terceiro selo vai se abrir. Apocalipse 6, do versículo 5 ao 6, vai falar sobre um cavaleiro preto que gera a crise de fome. É importante dizer que esse terceiro selo, ele não fala que ele é um selo mundial, que é um tempo de fome mundial, mas é um tempo de fome que o mundo verá. Se nós formos puxar, não trazer, a gente não está falando sobre teoria, mas sobre a luz da palavra, mas muitas pessoas falam sobre a Venezuela, que esse selo, o terceiro selo, ele é a Venezuela, onde o mundo foi impactado com o quê? Com a fome que havia ali. O terceiro selo aparece o cavaleiro, o terceiro é o cavaleiro do Apocalipse, aparecendo segurando uma balança. Isso representa a escassez, o desequilíbrio econômico e a crise que atinge a humanidade. Escassez, crise, desequilíbrio. O mundo, irmãos, está entrando nisso de forma silenciosa. As pessoas que entendem sobre o impacto financeiro já têm alertado. Pessoas, cuidado. O mundo, por conta de tudo isso que está acontecendo, está passando por um momento de desequilíbrio financeiro. E em breve pode trazer, sim, uma desestabilidade por o poder econômico. E essa crise pode atingir não só um país específico, mas como uma grande parte da humanidade. E ao longo da história, muitos povos já enfrentaram isso de forma sólida. Como eu posso falar? Não é solitária. Atingiu essa nação, atingiu aquela, muito específicas. Mas sabemos que em tempos de guerra, essa crise financeira se torna o quê? Algo global, né? Algo global. Paz, irmão, nós estamos no terceiro selo, que diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: venham, olhe. E diante de mim estava um cavaleiro preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiquem o azeite nem o vinho. Lembrando que nós não estamos levantando
estamos trazendo, falando sobre os selos, levantando a respeito de teorias, tá? Nós estamos trazendo a luz da palavra, explicando um pouquinho, perdão, irmãos, do que cada selo se trata e o que cada selo representa. Então, o terceiro selo representa a escassez, o desequilíbrio econômico e a crise que atingirá a humanidade. Então, ao longo da história, muitos povos já enfrentaram momentos de fome e dificuldades econômicos profundos. E mesmo hoje, ainda vemos lugares onde a escassez afeta milhares de pessoas, que no caso é a Venezuela. A gente vê, né? Não só a Venezuela, como tem milhares de lugares em que a crise e o desequilíbrio têm afetado, mas que não é tão exposto quanto lá. Mas lá é exposto, irmãos, de uma forma que é escancarado, só não vê quem não quer. E esse selo, ele vai nos lembrar que o mundo ainda sofre com consequências da injustiça do pecado. Quando o mundo se afasta dos princípios de Deus, até o pão de cada dia, irmãos, se torna escasso. E nós vamos então para o quarto selo, que diz assim, lá em Apocalipse 6, do 7 ao 8. Quando o Cordeiro atribuiu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo: venham, olhe, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia, ou seja, o próprio diabo seguia esse cavaleiro, que era a morte. Foi-lhes dado o poder sobre o quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. O cavalo do quarto selo, né, do cavaleiro, é o cavalo amarelo, que traz morte e doença. O quarto cavaleiro vem montado em um cavalo de cor pálida, vocês perceberam? Porque o amarelo, ele representa na paleta de cores, uma densidade mais pálida. E o seu nome, Morte. E ainda quem o acompanha? O próprio diabo. Paz, irmão Marquinhos, paz, pessoal, sejam bem-vindos. A Bíblia diz que ele recebe autoridade para trazer a morte por meio da espada, da fome e também de pestes. Ao longo da história, a humanidade enfrentou muitas doenças, epidemias que marcaram gerações. E nós passamos por um tempo de pandemia. E novas doenças estão sendo levantadas também. A M-Box, depois do Covid, né? Muitas outras doenças já estão sendo levantadas. Tivemos, depois da pandemia, várias variantes que também levaram muitas vidas. O Covid não parou, irmãos. O Covid tá aí. Eu fui levar meu filho no hospital esses dias, porque nós acabamos pegando todo mundo uma virose aqui em casa. E chegamos lá, a médica estava passando para todo mundo mais medicações em casa e só para urgências mesmo, medicações no hospital. Por quê? Porque lá estava tendo altos casos de internação por causa de Covid, de pessoas vacinadas. A doença não parou, irmãos. Ela só tá mais silenciada, mas ela continua aí. E nesses momentos onde nós vemos muitas doenças, o caos se instalando no mundo, nós nos lembramos da fragilidade da vida humana e da necessidade de buscar a Deus. No tempo de Covid, irmãos, nós aprendemos o valor de um abraço, o valor do ar, o valor de poder sair da sua casa. No tempo em que passamos pela Covid, pela pandemia, pelo auge, porque o Covid ainda tem, mas pelo auge, que foi algo que não foi colocado só pelo Bolsonaro, né? Foi no mundo, irmãos. Foi no mundo, isso foi algo mundial. Não se trata de um presidente de esquerda, de direita, independente do seu partido, porque aqui a gente não fica falando sobre coisa de presidente, até porque ninguém tá ganhando nada com isso. A gente não fica falando sobre essas coisas, sobre coisa eleitoral. O nosso foco é falar sobre Deus. E foi algo mundial, a doença. E todo mundo aprendeu o valor da vida. A vida já tinha perdido o valor, irmãos.
As pessoas acabavam desvivendo outras pessoas por causa de R$ 5. R$ 2 já era motivo de destruição de uma vida. Então nós precisamos entender que a pandemia, ela nos trouxe, muitos voltaram os olhos ao Senhor. E nós aprendemos a valorizar aquilo que para nós era algo tão, sabe assim, que não tinha valor, que a gente até passava despercebido. O tempo, o valor da qualidade de estar com quem nós amamos, poder abraçar, beijar quem nós amávamos, poder estar perto de pessoas, de comer à mesa com outras pessoas, de cultuar com outras pessoas, de estar em ambientes reunidos, todo mundo conversando, agradecendo, festejando. Nós aprendemos esse valor na Covid. Deus, ele fez o mundo parar, porque o mundo estava se corrompendo de forma muito rápida, para que nós pudéssemos voltar os olhos a Ele, mas também reaprender o valor dos detalhes. Hoje eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. No tempo de pandemia, muitos estavam implorando por um pouquinho de ar. Os hospitais lotados, não conseguindo comportar tantas pessoas, irmãos. Foi um tempo muito triste. Quando a humanidade parou para perceber a sua fragilidade, muitos começaram a olhar novamente para Deus, principalmente aqueles que estavam afastados do Senhor. E aí vamos para o 5º selo. Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, diz assim: que o clamor dos que pertenceram fiéis, permaneceram, né? Aqui vamos ver as almas daqueles que foram fiéis a Deus, clamando por justiça. Vamos ler aqui? Diz assim: quando se abriu, deixa eu até grifar aqui, gente. Quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que eles deram. Eita, que forte, né, irmãos? Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar-se do sangue que foi derramado? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deviam ser mortos com eles. Para você ver, irmãos, perdão, irmãos, eu tô gripada, mas para vocês verem que até as almas que já se foram clamavam a Deus: Senhor, olha o que está acontecendo com a humanidade. Nem eles, até eles que estavam no descanso, foram despertados por conta do cenário, de tanta dor que o mundo estava passando. Isso nos mostra, né? Aqui nós vemos que as almas daqueles que se foram, mas aquelas almas fiéis, despertam e começam a clamar a Deus por justiça. Isso mostra que Deus vê tudo. Ele vê a fidelidade, ele vê o sofrimento, ele vê aqueles que permanecem firmes mesmo em tempos difíceis. Deus nunca se esqueceu, irmãos, daqueles que permaneceram fiéis a Ele. E Deus, Ele nunca se esquece daqueles que permanecem fiéis. Pela escatologia, quando a gente estuda a teologia, nós temos um estudo chamado escatologia, que se trata sobre os fins dos tempos. Que, para quem não gosta de Apocalipse, é onde mais você vai estudar. Escatologia vai tratar sobre todo o livro de Apocalipse e sobre alguns pontos na Bíblia que vão falar se remetendo ao livro de Apocalipse. Pela escatologia, nós já estamos no 4º selo, tá? Nós já estamos vivendo o 4º selo, que é o tempo de doenças que estão se levantando, mas também
quando nós falamos sobre a abertura do quarto selo, isso não quer dizer que os outros selos foram fechados. Então nós estamos vivendo rumores de guerra, nós estamos vivendo a falsa paz, que as pessoas estão querendo fazer essa aliança entre os povos pela paz, mas isso não está acontecendo. Nós estamos ouvindo sobre ela. Nós estamos vendo os povos e muitas nações passando por momentos de escassez, aonde o cenário financeiro está sendo degradado, e o desequilíbrio está gerando muita fome em muitas nações. Então nós estamos vendo isso, e isso se trata do terceiro selo. E o quarto selo, que vem falando aí sobre a morte, né? Que aumentou no mundo. Então, nós estamos já vivendo isso. Passamos por isso faz pouco tempo. Então, pela escatologia, nós já estamos vivendo o tempo de tribulação. Não é o pré-tribulação, nós já começamos a tribulação, é o início das dores. Então, nós já estamos passando pelo quarto selo, tá? E aí, quando der o último selo, Jesus volta e nós iniciamos a grande tribulação, que é onde os tempos das dores vão aumentar, tá? Então, vamos voltar aqui. Aí vai ter a falsa paz, né? Depois vai ter a tribulação pior. Então, tipo assim, tudo isso acontece quando nós estudamos escatologia, tá, irmãos? Então, sim, nós já estamos passando por os momentos dos princípios de dores que o mundo já tá sentindo muito, né? O Covid foi um tempo de muito sentir. Aquilo que a Venezuela tá passando é um tempo de muitas pessoas sentirem, né? São tempos de dores. Mas a fidelidade, Deus nunca se esqueceu daqueles que permaneceram fiel. E a fidelidade que o mundo não vê, Deus honra no tempo certo. Vamos para o sexto selo. Apocalipse 12, 6, do 12 ao 17, que diz assim: E observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Lembrando, irmãos, que os selos sendo abertos não quer dizer que esses selos, eles atacarão toda a humanidade, mas toda a humanidade saberá sobre os ocorridos. Tem selos que vão abrir de formas pontuais. Quando a gente falamos aqui a respeito da questão do Covid, falar que terça parte das pessoas acabou falecendo, irmãos. Quando a gente vai ver sobre a palavra do Apocalipse, e se a gente for pegar tudo aquilo, a quantidade de pessoas que faleceram vai bater, né? Com o cenário. Então, lembrando que pode ser algo pontual, mas também pode ser algo mundial, tá? Lembrando que nós não estamos lendo essa palavra para que vocês tenham medo. Eu estou explicando sobre cada selo e sobre o que eles representam para que vocês entendam e até vocês percebam no cenário atual que nós estamos passando. Porque isso está falando sobre a volta de Cristo, tá? Então não é para trazer medo, é para trazer conhecimento daquilo que estamos falando. Então vamos lá. E as estrelas do céu cairão sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolherá como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Lembrando que João, ele tem uma visão sobre o Apocalipse diferente da que nós temos. Porque João vai falar sobre um tempo em que ele via gafanhotos do céu, de aço, aonde eles vinham causando destruição. E muitas pessoas falam, né, teorizam que isso pode ser os helicópteros, os aviões, porque naquela época não existia. Então ele vai descrever da forma que ele observava, tá? Essas grandes estrelas que ele via caindo do céu podem ser os mísseis, certo? Da questão da guerra, porque naquela época não existia. Então ele vai falar sobre a visão que ele está tendo, mas nós vamos remetendo aos dias de hoje, tá bom? Então, os reis da terra, ou seja, os líderes da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os escravos livres se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam e as montanhas, no meio das montanhas e as rochas: caiam sobre nós e se esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira de Deus. Ou seja, todos vão reconhecer que isso tem feito
tem sido por conta dos fins dos tempos. É a era do Apocalipse. Tanto que se vocês forem pegar o relógio lá do Apocalipse, dos cientistas, eles adiantaram um período, porque muita coisa que era pra acontecer mais pra frente já tá acontecendo, então eles adiantaram um pouquinho o tempo, que já muda muita coisa, tá bom? Então, as pessoas reconhecerão nesses tempos que está acontecendo as profecias do livro de Apocalipse. E dirão, pois chegou o grande dia da ira de Deus, a quem poderá suportar. Nós vamos ler aqui então sobre o sexto selo, em Apocalipse 6, do 12 ao 17, sobre os abalos da terra e no coração das pessoas também, tá bom? As pessoas vão se sentir abaladas, preocupadas, com medo, temente, né, desesperadas, porque os tempos são maus. Quando o sexto selo é aberto, irmãos, acontece grandes abalos na terra e o mundo percebe que algo maior está acontecendo. A natureza responde isso. Os cenários atuais respondem isso. A Bíblia mostra que neste momento muitas pessoas começarão a reconhecer a grandeza e a autoridade de Deus. Este selo aponta para um tempo em que ninguém mais conseguirá ignorar a soberania de Deus. O mundo reconhecerá que tem um Deus. Aí já é mundial. O mundo reconhecerá. Um dia toda a humanidade reconhecerá que aquilo que hoje muitos tentam ignorar, que Deus, ele reina. Apocalipse 6 não foi escrito para gerar medo ou pânico. Apocalipse 6, ele foi escrito para gerar despertamento espiritual. Deus, ele não está pedindo para que você fique desesperado, para que você entre em um período de pânico. O que nós lemos hoje, irmãos, nós falamos um pouquinho sobre o que as pessoas pensam, mas não estamos levantando a teoria para que você fale, nossa, a teoria é essa, então eu vou me apegar nessa teoria e vou levar como a minha verdade, até porque a Bíblia não prega sobre teorias. A Bíblia prega sobre a verdade, então ela está trazendo um despertar para nós no mundo espiritual. É tempo do quê? De nos posicionarmos. Deus, o que Ele quer? Ele quer que nós venhamos ter mais intimidade com Ele, nós venhamos reconhecer que Ele é Deus, que nós venhamos entender que o mundo tá passando por tudo isso, mas olha como Deus é maravilhoso. Ele já fala que o mundo passaria por isso, mas em todo tempo ele diz o quê? Que ele está no controle de tudo isso, né? Ele nos lembra de 3 verdades importantes. A primeira, Deus continua no controle da história. Juliana, nós já estamos passando pelo Apocalipse, o que eu vou fazer? Respira. Busca intimidade com Deus, ora, lê a Bíblia. Confia no Senhor, Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. E não se esqueça, primeiro, Ele está no controle de tudo. Então, ó, calma. O mundo precisa de redenção. Então, o livro de Apocalipse mostra tempos difíceis onde o mundo vai despertando para a glória de Deus, onde o mundo vai lembrando que existe um Deus, onde o mundo vai despertando para, ó, tá acontecendo isso, por quê? Porque Jesus está voltando, olha que legal. Nós vamos ter esse encontro com Deus. O livro de Apocalipse, irmão, não fala só sobre os tempos difíceis, vai falar sobre o céu. Lê Apocalipse pra você saber como é que é o céu. Gente, é lindo. Você vai ficar encantado e apaixonado pela visão que Deus tem do céu. E é bem detalhado, né? É bem legal. Vai falar sobre o tempo que nós vamos viver, sabe, na glória. Então não fala só sobre os tempos difíceis, sabe? Fala sobre esse reencontro dos filhos com o próprio Deus. O segundo ponto vai falar sobre a esperança que está em Cristo Jesus. Então, mesmo quando nós vemos o mundo em crise, o que Deus nos manda dizer é o quê? Nós estamos passando por esse tempo, irmãos, em que os tempos de guerra têm sido levantados. E muitas pessoas já estão desesperadas, já estão vendendo seus terrenos, já estão vendendo casas, estão vendendo tudo que tem, com medo de passar por esses momentos de dor e não ter ali um alicerce financeiro. As pessoas estão passando por momentos de desespero,
de ansiedade, de ataque de depressão, de crises de pânico por conta daquilo que está acontecendo no mundo. Mas Deus, ele fala para mim e para você nessa manhã: não perturbe o vosso coração, porque no meio da crise, no meio dos conflitos, no meio da incerteza, eu estou contigo. Nós sabemos que o Cordeiro ainda está produzindo a nossa história e ela não termina porque o cenário está falando, né, e se levantando com ar de dor. Ele diz que está no controle de tudo. Ele diz para que você não venha ter medo, mas que você venha se apegar nele. Por quê? Porque ele é o seu refúgio nesses tempos de dificuldade. Ele é a tua força, é o seu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Apocalipse, ele fala sobre o cenário, mas ele se levanta também para dizer que Deus está cuidando de nós, Deus é conosco e que tais coisas vão acontecer no mundo para que o mundo desperte, mas também para que o mundo reconheça que ele é Deus e, o mais importante, para mostrar que ele também está aqui. Porque as pessoas falam, o mundo jaz do maligno, mas ainda há um Deus sobre essa terra, irmãos. Quando o mundo parecer fora do controle, não esqueça, o céu nos lembra que o Cordeiro ainda está abrindo alguns selos. Não é tempo de você se desesperar, é tempo de você se posicionar. Jesus está voltando sim, e é uma verdade que precisa ser pregada. E talvez hoje você olhe para o cenário e você veja dor, sofrimento e tristeza. Tô indo, meu marido chegou. Tô indo, mas Deus, ele tem mostrado o quê? Que ele está contigo, que ele está cuidando de tudo, que ele está fortalecendo a nossa vida. Desculpa, eu tô em live. Bom dia. Meu marido chegou do serviço. Então ele tá dizendo o quê? Que Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos pregar sobre a Bíblia no geral, irmãos. Hoje em dia as pessoas, elas querem ouvir sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que cura, sobre um Deus que transforma, sobre um Deus que restaura, mas as pessoas não querem ouvir sobre os fins dos tempos. Nós precisamos continuar pregando a volta de Cristo, porque ele está voltando. Então hoje, a palavra que Deus nos trouxe foi sobre os selos do livro de Apocalipse, aonde Deus vai falar sobre os tempos difíceis, mas ele vai mostrar o mais importante que é: Deus está com você. Ele nos desperta para a volta dele, mas ao mesmo tempo ele lembra que ele está cuidando de tudo. Amém? Então eu quero que você saia dessa live sabendo, nós estamos vivendo o início do Apocalipse, Deus está falando sobre a volta de Jesus, ele está voltando, eu não preciso me desesperar, eu preciso só me posicionar, reconhecer que ele é Deus, reconhecer que ele é o único Salvador, que ele vai me buscar antes do tempo piorar para minha vida, Deus vai nos recolher através do arrebatamento, se Deus nos permitiu, né? Em nome de Jesus, eu creio assim, que antes das dores piores, nós, né, vamos passar até passaremos por esses 7 selos, mas nós vamos ser recolhidos pela glória do Senhor, porque nós já estamos vivendo aquilo que os 7 selos falam. E o mais legal é que, em todo tempo, irmãos, no dia mal ou no dia bom, Deus é contigo. Amém? Então sai com essa palavra nessa manhã. Para todos os novos seguidores, nós vamos estar escrevendo o seu nome no caderno de oração. Então, Marcos Paulo, já nos segue aqui. Nós vamos estar passando o seu nome pro caderno de oração. Nós vamos estar orando por você em todos os dias desse ano, tá bom? E não esqueça, irmãos, Apocalipse não é para gerar medo em você. É para te despertar, principalmente para que você tenha esse posicionamento espiritual, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês e nós vamos encerrar a live. Eu tenho que acordar as crianças porque eles vão para a escola. Também vou tomar café com meu esposo agora também de manhã, junto com as crianças. Então vamos lá? Senhor, obrigada por essa live que nós fizemos. Hoje nós falamos sobre os selos de Apocalipse. E nós trouxemos a realidade, porque as pessoas, elas pegam esse livro para gerar pânicos em outras pessoas e também causar desespero ao ponto das pessoas se desestabilizarem. Mas o Senhor nos mostra que o Senhor passou para nós esse livro, não para gerar pânico, mas para que nós possamos despertar e saber que o Senhor está voltando, entender quando vem a volta e também para que nós possamos nos posicionar mais, melhorar a nossa conduta e também ver
o teu cuidado nesses momentos de dificuldades. Porque sim, nós sabemos que tem tempos difíceis, a tua palavra fala sobre os tempos difíceis, mas em todo tempo fala também do cuidado e do amor do Senhor por nós. E nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai. Eita, tá acabando a luz. Deu uma piscada aqui na luz, irmãos. Então, obrigada, Pai, pelo seu amor que tem cuidado de nós. Obrigada pelo seu cuidado que tem nos fortalecido. Liguei os dados móveis, viu, irmãos? Porque tá piscando a luz por causa da chuva. Eita, nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é constante, pelo teu perdão que é completo. Obrigada por não desistir de nós e por ser a nossa fonte de água viva. Obrigada por estar sempre conosco e por mostrar que até nos dias mais difíceis, independente se é algo mundial ou algo apenas nós e Deus, o Senhor está cuidando de tudo. Obrigada por cuidar da nossa saída e da nossa chegada nos nossos lares. Obrigada por estar cuidando da nossa família. Obrigada pelas promessas e pelos propósitos que o Senhor tem conosco. Obrigada pela colheita de boas novas que virá sobre nós. Obrigada por ampliar as nossas tendas. E muito obrigada, porque em todo tempo, sendo dia bom ou mal, assim como diz em Apocalipse, em todo tempo, Deus está conosco. Obrigada, Jesus, por tudo. Que o Senhor nos abençoe e guarde, proteja e ilumine, desde agora para sempre. Amém. Eu espero que a palavra dessa manhã tenha falado contigo. Obrigada por estar comigo aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos pelos presentes, irmãos. Obrigada a todos pela oportunidade. Sejam bem-vindos, novos seguidores. Acabou a live, eu já vou colocar vocês no nosso caderno de oração. E muito obrigada por estarem comigo. Que essa palavra não tenha te trazido medo, mas tenha te despertado. Porque sim, Jesus está voltando. E é tempo, não de desespero ou de pânico, mas de posicionamento. Amém? Deus abençoe demais a sua vida. Hoje à noite tem oração 10 horas. Então, se você quer orar pela sua vida, pela sua casa, Ju, eu tenho áreas específicas que eu preciso de uma oração com urgência. Vem 10 horas da noite, vamos orar com a gente, porque é de joelhos que nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe. Ótimo.